porque vamos encerrar probabilidades hoje. É para na próxima aula começarmos com física. Verdade, a relação às aulas extra de matemática, etc. O vosso colega está a fazer uma nova sondagem, porque aparentemente, because reasons, vai ter custos. Deve ser 25 euros por mês, adicional ou qualquer coisa desse género. Nós ainda estamos a ver com a administração, porque a cadeira, em princípio, vai poder valer ECTS. Coisas burocráticas, ou seja, nós não conseguimos ter uma cadeira a funcionar que não valha ECTS. E se vale ECTS, tem de ser. Por isso foi o valor mais baixo que conseguimos. Como é que isso depois funciona? São extras ou... São extra, no fundo. Então, mas se forem extra, quer dizer que seria possível chegar aos 180 sem fazer uma cadeira? Sim. Não deve valer o correspondente a uma cadeira inteira, mas depois, se nós tivermos mais dessas coisas... a ideia é ser uma quantidade. Se houver ECTS, nós ainda estamos a ver da legalities, porque nós não estávamos propriamente à espera que fosse tão complicado. Porque basicamente tem mesmo de ter um plano curricular, tem mesmo de ter todas as coisas, porque senão não dá para fazer. E portanto, vamos tentar fazer com que aconteça de qualquer forma, mas temos de saber quem é que está disposto à mesma e que se vai ter esse valor, quem é que ainda está interessado em não sei o quê. Portanto, falem com o vosso colega Miguel, para ele corrigir. Eu só preciso dos números, atenção, eu não preciso de nomes. Só preciso de saber números, que é para saber se vale a pena o esforço de criar aquilo ou não. Ok? Ora, continuando. Na aula anterior, a aula de hoje, vamos falar, além do trabalho de casa, vamos falar do teorema de Bayes, que é a pedra fundamental do cálculo probabilístico. Aliás, quase tudo o que andámos a fazer foi para chegar ao teorema de Bayes. O teorema de Bayes é daquelas coisas que, quando é explicado, toda a gente diz, claro, óbvio, mas que tipo, not quite, é um bocadinho, em certas coisas ele é contraintuitivo, mas bate tudo certo. Mas demora um bocadinho e por isso é que vamos perder bastante tempo com o teorema de Bayes. E vamos falar de arranjos. Na aula anterior eu tinha-vos dado como exercício fazer um programa que calculasse a probabilidade de ganhar aquele combate escrito dos dois dados, etc, etc, etc. Alguém conseguiu fazer? Bem, pode ser o meu código que está errado. É possível. Não tenho nestes slides, não tenho. Nestes slides só tenho a solução. Sim, mas aquele código era só para vocês se lembrarem de certas coisas. E isso é bom, que sejam iguais. Sim, mas este aqui é para fazer isto, que é diferente do que aquilo que eu tinha. Bem, já não sei, tinha de olhar para o teu código. Ora bem, o código para isto é este. Ok? Vou explicar muito rapidamente o que é que eu tenho aqui feito. Basicamente, eu dividi o programa em duas partes. Temos a parte em que avalia um e só um combate e retorna o resultado. Esse resultado pode ser, são dois valores que ele dispara cá para fora. O primeiro é 0 se perder, 1 se ganhar e menos 1 se durar mais que 5 rondas. A segunda coisa que ele retorna é o número de rondas que ele jogou, nos 3 casos. Só se quiséssemos fazer mais estatística. Uma batalha, eu parto de um certo número de dados, neste caso estou a usar os 2 do exemplo, e o número de jogadas é 0. Enquanto houver mais do que um dado, ele vai repetir isto. Depois, eu vou tirar cada um dos dados em sequência, consoante quantos dados tenha.
Lanço o dado, com um valor de 1 a 6. Se o dado for menor que 2, reduz o número de dados. Se o número de dados for 0, então retorna 0, perdeu. E a que jogada é que perdeu. Se o dado der 6, retorna 1, ganhou, e em quantas jogadas. Finalmente, se incrementa o contador do número de jogadas, e se o número de jogadas for maior do que o max rounds, que é, eu passo como parâmetro, então retorna menos 1 e o número de jogadas. Só isto. Depois eu defino 100.000 testes, 5 rondas no máximo, e tenho aqui onde guardar o resultado da batalha. Tenho um dicionário que vai de 1 a 5, que é inicializado a 0, e no fundo é quantas batalhas é que eu ganhei numa rodada, 2 jogadas, 3 jogadas, 4 jogadas ou 5 jogadas. Tenho quantas batalhas é que duram um tempo infinito, ou que é o correspondente a este long battles, e quantas vezes é que morri nos meus testes, portanto perdi. Depois vou fazer os N testes, faço uma rodada, recebo o resultado e o número de jogadas ao que aconteceu esse evento. Se o resultado for 1, quer dizer que ganhei, vou pôr no array, no dicionário, aliás, correspondente ao número de jogadas, vou incrementá-lo em 1. Portanto, se isto devolver, ganhei à primeira jogada, isto vai ficar o evaluation plays. Se eu ganhar na primeira jogada, reparem, isto o valor do N plays é 0. Portanto, por isso é que está aqui plays mais 1. Se o resultado for 0, quer dizer que perdi, portanto, deaths é mais 1. Caso contrário, o número de batalhas infinitas é incrementado. E no final, simplesmente escrevo as probabilidades disto tudo. Ou seja, calculando cada uma das probabilidades, dividindo o valor pelo número de testes. A única pessoa que tentou fazer isto em casa foi o Pedro? Está bem? Conseguiste? E então, porquê que não conseguiste? Sim. 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 Se algum dos dados for. Não. Basta teres 6. É a árvore que nós fizemos a aula passada. Ok? Dúvidas? Diz. A ter mais jogadas? O número de testes simplesmente vai fazer o número ficar mais preciso. Não, nunca chegámos a mandar a segunda leva de dados, acho eu. Deixa-me ver. Já agora? Não me lembro, para ser honesto. Porque a probabilidade de estar aqui a dar na primeira jogada é de 30. Hã? Então, espera aí. Então deixa-me ir olhar para o código. Posso ter feito, como eu vos disse, posso ter feito um erro. Eu não comparei as duas coisas, portanto. Ora. Falta uma coisa. Acho eu. Deixa-me confirmar. Digo já.
Se aumentar o número de... Pode ser uma imprecisão, mas duvido, porque os valores são muito consistentes. Não é por isso. Ora bem, max round, 10 dice 2. Começo com 2 dados. O erro pode ser no outro lado. Vamos ver aqui. Portanto, a probabilidade de ganhar à primeira jogada, deixa-me ver se as contas estão certas de todo. Portanto, são aqueles casos, portanto é 2/6 vezes 1/6 mais 3/6 vezes 1/6 mais 1/6. Portanto, isto fica 2/36 mais 3/36 mais 6/36 e isto é igual a 11/36 e 11/36 é quanto? É, não é? Isto devia estar certo. Diz. Sim. Ou seja, a árvore, queria dizer que esta árvore, esta sub-árvore, teria mais partes. Ou seja, seria o lançamento do primeiro dado, que tinha 3 alternativas. Cada uma destas teria 3 alternativas, que era o lançamento do segundo dado, e cada uma destas teria mais 3 alternativas, que seria o lançamento do terceiro dado. E, portanto, ia-se multiplicando todos. Mas agora, aqui, esta parte matematicamente bate certo. Portanto, a hipótese é de 30%. Portanto, porquê é que está a dar 16%? Portanto, deve ser um erro no programa. Aliás, se a tua simulação dá 30%, é provável é que eu tenha um erro na minha. Deixa-me olhar outra vez para isto. Número de 1 a 7. Não. Caso contrário, D igual a 6. Cagos mortos, só estou a ver aqui algum problema. Mas deve ter um. Espera aí, deixa-me ver uma coisa. Alguém somou aquelas probabilidades? Dá? Que é mais estranho ainda. Sim. Portanto, o facto de darem 100 indica
Aliás, essa foi a... Hã? Portanto, ao suspeito que o problema está na interpretação dos dados. Mostra-me o teu, já agora. Pode ser que eu olhar para o teu. Eu só digo isto. Passo de 0 a 6. Espera aí, deixa-me ver aqui uma coisa. Portanto, throw dices in range. Portanto, tu estás a tirar logo os dados todos e a meter dentro de uma lista para o número de dados, que é 2. Mais em 2. Eu aqui estabeleço sempre 2, que misto outra vez, porque aqui em baixo eu meto menos 1. Quando é encontrado 1 abaixo. Portanto, isto faz throws. Portanto, tu não separaste as duas coisas. Não. Portanto, De 0 a 6, que é para encontrar o 5, que é too long. esses 2. For i igual a range 0 a 6. São 6 lançamentos. Eu uso o index para fazer tracking das wins. E maior 4 to long game, o i neste caso é o número de jogadas. Values throw, ele dá-te um array com os vários elementos, neste caso serão 2 dados. Ou 1. Ou 1, sim. Se chegar a 0 é death. For value in values, value for maior que 2, dices menor ou igual que 1. Se dices for igual a 0, death mais 1, break. Elif 6 in values, win i mais 1, certo? E este dá 30%. Aliás, os nossos números são iguais. Isto é 5 milhões de... Por acaso, E o teu? Posso ler o professor, passei tempos à procura porque é que estava mal. Resultados de sucesso, defeat. Resultados. Ok, também estás a contar o número de defeats. Em que jogada é que foi o defeat? Portanto, draw 0, D1L. E range and test. For J igual a 0,5. Lança dados. Isto virtualmente está a descer a probabilidade em metade. Virtualmente. Um é exatamente igual, mas é quase. Que acho que é coerente com o resultado matemático. D1L igual a 1, D1 random, randint 1 a 6. Isso é no caso de só perder o dado. Ok, tu estás a guardar os valores. D1, se calhar. D1 menor que 2 fica 1, D2 menor que 2, D2L, ok. Se calhar 6 em um deles, resultados 0, J mais igual a 1, em que o J é, ok. D1L igual a 0, D2L igual a 0. Portanto, se não temos os dados, resultados 1, J mais igual a 1, certo. Verificar se empatou. Draw. Draw não é usado depois. Calculaste ali uma probabilidade de qualquer forma. Resultado P defeat 1, 2, 3. Eles funcionalmente deviam dar o mesmo valor. Deve ter ali um erro qualquer subtil no meu que não estou a ver. Deixa-me olhar para lá outra vez. Porque ambos parece-me, e ainda por cima vocês foram por duas abordagens completamente diferentes. Sim. Deu um 6. Mais um. Não, porque não vais ter aí as opções todas, acho eu.
porque assim não consegues fazer as opções todas. Não. Tu vais ter de tratar cada jogada individualmente. Hã? Sim, pá, esta era a função que eu costumava usar porque o Randint antes dava. Mas, vamos ver. Não, dá exatamente o mesmo. Portanto, vamos fazer então aqui uma coisa. Vamos só fazer 100 testes. Ok? E vamos fazer escritas. Para isto estar a funcionar quer dizer que eu estou a dar alguma coisa como perdida quando ainda não está perdida. Vê lá. Escreve coisas. Da primeira jogada 3-3. Olha aqui. Já está aqui o problema. O play está saltado de 2 em 2. Como é que o play está saltado de 2 em 2? That was smart. Não, tanto passaste. Portanto, eu inicializo a 0. Ele só muda aqui. Vocês estão a ver o que eu estou a ver, não são? Bem, chama-se debugging. E ele está... É impressão minha... não. Ouça? Sim, mas eu tinha de instalar o Visual Studio Code porque, graças a Deus, eles aparentemente ainda não conseguiram acertar com a ideia de isto é suposto estar instalado. Mas, entretanto, enquanto isto vou continuar a olhar. Mas deve ser... Mas porquê que raio é que aquilo havia de ter influência? Mesmo assim. Na primeira jogada não devia ter influência. Estou a fazer jogadas individuais. Ou seja, eu faço matches individuais e vejo o resultado. Enquanto vocês estão a fazer à medida que... Não vai avançar dados até os dados forem grandes. Ou ter excedido o número de jogadas máximas. Isso podia mudar os resultados. Uhum. E também está a parar quando não é igual a 6? Yes. Já te foi.
Estava dentro do for. Portanto, ele incrementava 2 de cada vez. Essas são, às vezes, são bem chatinhas. Então, isto agora não está a escrever? E não está a fechar? Portanto, basicamente, o que é que ele está a fazer neste contexto? Deixa-me tirar agora aqui os prints e pôr os testes outra vez. Eu depois atualizo o PowerPoint. Yep. Três valiosas lições, pessoal. Número 1, cuidado com a indentação em Python. Não, isto não foi tanto um problema de indentação, isto foi um problema a pensar, manifestamente. Eu estava a fazer o código e não vi onde é que estava, porque se eu tivesse ali, mesmo que eu tivesse os parênteses, provavelmente era possível que me tivesse escapado de qualquer forma. Número 2, acreditar na matemática. Porque as contas matemáticas batiam certo. E, portanto, eu é que nem sequer olhei para elas e devia ter feito. Em terceiro lugar, essa é mais genérica. Simulação às vezes tem destes problemas. Aliás, é por isso que, por exemplo, muitas vezes, sob o ponto de vista científico, os resultados de simulações não são aceitos, a não ser que tenham qualquer tipo de fundamentação matemática por trás. Okay? Regra geral, em papers e teses científicas, o que acontece é que cria-se um fundamento matemático em que se diz qualquer coisa do género. Isto por causa da matemática, eu não sei uma série de valores aqui, mas estimamos que, se estimamos isto pelo seu mínimo, pelo seu máximo, isto deve dar valores entre isto e isto é aceitável. Só simulação, ninguém aceita. Porquê? Porque é fácil cometer erros. Okay? Neste caso, vocês apanharam bem o erro, porque tentaram fazer e estava-vos a bater errado, mas é importante. Ok? Depois eu corrijo o PowerPoint. Mas bom trabalho. That's the spirit. Qual é que é este? Qual é que é este? Meia culpa. Portanto, aquilo tem de ser puxado para trás. Ora bem, vamos então entrar na matéria desta aula. Primeira parte do raciocínio. Depois já vamos à parte mais prática. Teorema de Bayes. Imaginem que têm um detector de mentiras. Okay? E imaginem também que 90% das pessoas no mundo, ou que vão ser testadas, estão a dizer a mentira, estão a dizer a verdade, enquanto, obviamente, 10% estão a mentir. A máquina tem uma precisão de 80%. Uma pessoa faz o teste e a máquina diz, esta pessoa está a mentir. Qual é a probabilidade, de facto, que a pessoa está a mentir? Pensem um bocado neste problema. E façam contas, tentem resolver. Houve pelo menos um colega vosso que acertou de manhã. Acertou pelos motivos errados. As contas por acaso bateram certo, mas acertou no número. Hã? Não interessa. É irrelevante. Se foram 1000, quer dizer que 900 estão a dizer a verdade. Se forem 100, quer dizer que 90 estão a dizer a verdade. O número é irrelevante. Vamos imaginar... Ok, o número é irrelevante, não. Vamos imaginar que o número é estatisticamente relevante. Ou seja, foram pessoas suficientes para aqueles números serem fiáveis.
Hã? Porquê? De qualquer forma, não dá 90%. Não. Dez por cento pelos 80. Qual é que é o teu raciocínio? Yes. É normal. Ninguém se sinta mal com as tentativas. O objetivo desta parte é que vocês vejam qual é que é o problema. Antes de eu vos explicar qual é que é a solução. Porque se eu vos explico a solução antes de vocês perceberem qual é que é o problema, isto não funciona tão bem. Além disso, interativo, pessoal. Jogos. Hã? Não é rasteira. Isto tem um problema evidente. Evidente depois de ser explicado o quão evidente é o problema. Não. Qual é que foi o... Mas eu estou mais interessado em saber qual é que foi o vosso raciocínio. Uhum. Mesmo assim, de 10%. A probabilidade de ser de pronto, que são os 10% da pessoa estar a dizer que pronto, estar a mentir, sabendo que a máquina disse que ela estava a mentir. Uhum. A ideia foi boa, está errada, mas não pelos motivos que tu pensas. Ok, vamos avançar? Ou querem tentar mais alguma coisa? Sim, sim. Diz? Há duas probabilidades, basicamente. Ou a pessoa está a dizer a verdade e a máquina falhou, ou então a pessoa está a mentir e a máquina acertou. Uhum. Vamos combinar essas duas probabilidades. Sim. Não. Closer, mas não. Hã? Não. Ok, vamos então continuar. Vocês ainda não sabem o suficiente para resolver isto. Eu quero é que vocês percebam porque é que não sabem o suficiente. A tentação é fazer uma árvore, não é? E a vossa árvore vai dar qualquer coisa deste género, correto? Não é? Uma afirmação pode ser verdadeira ou falsa, há 90% de hipótese dela ser verdadeira, 1% de ser falsa, e se for verdadeira, 80% das vezes a máquina vai dizer que é verdade, 20% das vezes vai dizer que é falso, etc. O que vocês fizeram foi fazer a multiplicação. A máquina deu falso, porque é isso que nós sabemos, e então vamos aqui multiplicar estes dois e somar com a multiplicação destes dois, correto? Pronto. O problema dessa abordagem... ok, ver os nós para calcular a probabilidade, o que dá o valor... Por acaso aqui está errado, devia ter sido os dois. Mas pronto, não interessa, porque isto está tudo errado. Okay? Porque nós estamos a interpretar mal o enunciado.
Ok? A máquina ter uma precisão de 80%, vocês estão a imaginar que essa precisão de 80% é simétrica. Ou seja, que quando uma pessoa está a dizer mentira, ela falha com 80% das vezes, e quando a pessoa está a dizer verdade e ela acusa uma mentira, que ela falha 20% das vezes. Isso não é necessariamente verdade. Ela, no global, falha 80% das vezes. Mas nós, verdadeiramente, esta distribuição que está aqui, nós não a sabemos. De todo. Ok? Ou seja, isto pode ser, por exemplo, 0.1, 0.9. Nós sabemos que a soma deles aos pares vai dar o tal 0.8. Mas só isso. Ok? Mas não é só isso. As probabilidades também... Vamos ver com um exemplo que é mais fácil. A probabilidade da máquina dar um resultado errado é 20%. Isto não considera o facto de haver um maior número de afirmações verdadeiras. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos ver uns números. Vamos imaginar que fizemos um teste, 100 pessoas. Okay? Há 100 pessoas. Vamos fazer aqui um gráfico. Eu não vou fazer mesmo sem bolas. Okay? E vamos imaginar que dessas 100 afirmações, nós sabemos que 90 são verdadeiras e 10 são falsas. Okay? Portanto, vamos marcar isto. As pessoas que estão a dizer a verdade são smiley faces. E nós temos 90 desses e temos também uma série de frowny faces. Porque eu não sei desenhar melhor para desenhar uma cara dupliciosa. Por aí em diante. Ok? This is known. Agora, destas 90 afirmações, vamos imaginar o caso simétrico, destas 90 afirmações, a máquina diz que 18 são falsas. E, consequentemente, 72 são verdadeiras. O que quer dizer que um X número de vezes, estes casos em que é verdadeiro, a máquina vai dar verdadeiro, mas também vai haver uns quantos casos em que ela vai dar falso. Naquelas proporções que estão ali, obviamente. E, portanto, vamos continuar. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Ok? Nós sabemos isto. Das 10 que são falsas, a máquina diz que 8 são falsas e a máquina diz que 2 são verdadeiras. Correto? Portanto, vamos ter aqui algumas que a máquina vai dizer que são verdadeiras e, numa boa parte, vai dizer que são falsos. Correto? Quer dizer que a máquina em si vai apontar 74 verdades e 26 falsidades. Okay? Mas nós sabemos que temos 90 verdades e 10 falsidades. Ou seja, subestima as verdades, subestima aquele grupo que é maior, isto acontece sempre, e sobreestima o número que é menor. Daí que é tão fácil manipular estatísticas, por exemplo, para provar coisas contra minorias, por exemplo. Os drogados fazem mais crime. Eu não sei se é verdade ou se não. A questão é que é extraordinariamente fácil provar que sim. Por causa disto. Mas, no meio disto tudo, a máquina identificou corretamente 80% das afirmações, exatamente como nós tínhamos dito.
A parte interessante é que a máquina diz que há 26 falsidades, apesar de nós sabermos que só existem 10. Quer dizer que existe uma pool de 26, uma pool de 26 resultados negativos de falsidade, mas só existem 8 hipóteses da pessoa estar de facto a mentir. Aquele 8 que surge daquela parte aqui. Portanto, a hipótese é de 31%. Alguém percebeu alguma coisa? Isto não é fácil, porque é contra-intuitivo. Nós estamos à espera que aquele 80% seja o tudo. Mas não necessariamente. O exemplo clássico do teorema de Bayes é feito com pessoal que tem possivelmente tem cancro e existe um teste que pode dar falsos negativos. Falsos positivos. E temos de calcular qual é que é a probabilidade de facto. E é um bocado a mesma coisa aqui. Temos a ideia de falsos positivos. Ou falsos negativos neste caso. Okay? Nós chegamos a este resultado apenas aplicando números exemplificativos, mas existem muitos problemas deste género que nós nem sequer temos os números práticos. Ok, até aqui, perceberam pelo menos o que é a ideia? Posso? Qual o número 18? Este? 80% de 90? 20% de 90? 90 vezes 0.2 dá 18, a não ser que eu me tenha enganado. Também é possível. Fazer slides é muito complicado, ok? O gajo tem de estar a pensar em 2 caminhos ao mesmo tempo. A mesma coisa. Aí é mais fácil de ver. Que são 20% que são os errados e 80% que são os certos. Neste caso. Ok? Obviamente, não podemos andar aqui a fazer bolinhas com smileys o tempo todo. E especialmente quando os números começam a ficar muito grandes, às vezes tornam-se coisas complicadas. E então, Teorema de Bayes to the rescue. O Teorema de Bayes foi descoberto pelo referente Thomas Bayes no princípio do século XVIII. Foi uma descoberta curiosa porque ele próprio não percebeu o que é que tinha ali. Isto é, ele era matemático, estudava probabilidades, etc. Ele fez aquele resultado, mas achou aquele resultado tão pouco importante, para ele aquilo era óbvio, que ele agarrou naquilo, mandou para a Royal Society, porque era normal, na altura, fazer-se isso, mas nem sequer publicou com provas nem nada, ninguém lá ligou pevas, e depois, eventualmente, ele morreu, e só se descobriu isto verdadeiramente porque a família do Thomas Bayes pediu a um outro matemático para dar uma olhadela nos apontamentos dele a ver se havia lá alguma coisa de interesse. E esse matemático, o Richard Price, olhou, é lá, esta prova, isto é muito bom. E por isso é que às vezes o teorema de Bayes chama-se teorema de Bayes-Price, porque ele é que, no fundo, viu o valor que isto tinha. Na mesma altura que o Price topou que o teorema de Bayes era uma coisa muito boa, o Laplace, o nosso amigo Laplace das matrizes, descobriu a mesma coisa em paralelo. Por isso isto fica... Normalmente fala-se em probabilidade bayesiana. Isto já foi usado para muita coisa diferente. O caso mais famoso no Vox Populi foi a procura de um navio de tesouro, em particular do SS Central America, que carregava em moeda atual. Isto foi na década de 80, ainda se fez bastante, fez um documentário, foi muito mediático, porque eles descobriram o navio afundado usando probabilidade bayesiana e o navio a bordo levava cerca de 700 milhões de dólares em ouro. Yes. Ser um math nerd às vezes dá jeito. Também é muito usado em validação de resultados científicos, ou seja, isto anda muito à volta do conceito de hipótese e provas. E como tal, dá para aplicar para verificar se algo que alguém está a dizer
faz algum sentido ou não. Muito usada a inteligência artificial. Duas coisas. Uma coisa que vocês ouvem falar imenso, que é redes neuronais. É usado para a parte da aprendizagem. Vamos acrescentando conhecimento ao sistema e ele vai usando probabilidade bayesiana para se ir adaptando e ir ajustando os seus parâmetros internos. E mesmo outras coisas mais simples, como por exemplo a IA de Fighting Games, regra geral é totalmente feita à base disto. Ou seja, eu sei, porque estatisticamente, da última vez que eu joguei contra este gajo, ele faz sempre punch, punch, kick. É a sequência. Portanto, a partir do momento aqui, qual é que é a probabilidade dele fazer um punch, tendo em conta que ele acabou de fazer um punch, e medir estas coisas. Isto, obviamente, em esteroides com mais variáveis, etc., que envolvem movimento. Mas isto é usado atualmente na maior parte dos fighting games, porque lá está, porque redes neuronais são ótimas para aprenderem uma coisa geral, não são boas para ir aprendendo. Enquanto as IAs de fighting games normalmente estão a aprender com o jogador enquanto estão a jogar contra ele. É por isso que, por exemplo, é muito comum uma pessoa sentir que o primeiro match foi fácil, contra uma IA, mas o segundo já custou mais. E se houvesse um terceiro, ainda seria pior. Porque ele começa a apanhar os detalhes. E é por isso que os prós e não sei o quê, mesmo quando estão a jogar contra IAs, variam o estilo de jogo do primeiro para o segundo match. O que lixa completamente a IA. Hã? Regra geral, pá, depende. Ela aprende até durante. Vocês no segundo ano vão ter uma cadeira de inteligência artificial em que vão ver exatamente, se não estou em erro, vão ver isto aplicado a um jogo de corridas. Ou seja, uma rede bayesiana a aprender quando é que deve travar, quando é que deve acelerar, baseado naquilo que viu um jogador a fazer. É muito giro. Uma das coisas que eu mais gosto. E houve muitas outras aplicações para o teorema de Bayes. Tornou-se sinónimo de probabilidade. Quase tudo o que nós fizemos até agora, no fundo, tivemos a ir para chegar aqui. Isto é que é importante. O teorema de Bayes é isto. Esta coisa linda. E é bastante lindo. Basicamente, o teorema de Bayes estabelece uma relação entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós sabemos dado outra coisa. Ou seja, neste caso, genericamente, já vamos ver isto aplicado ao nosso exemplo do detector de mentiras, mas basicamente a probabilidade de A, tendo em conta que B aconteceu, é igual à probabilidade de A multiplicar pela probabilidade de B acontecer dado que A aconteceu, a dividir pela probabilidade de B. Muitas vezes nós não sabemos esta probabilidade de B. É muito comum. E então temos esta forma estendida. Ou seja, este P de B e isto é a mesma coisa. E o que é isto? Basicamente, isto é a probabilidade de A, tendo em conta multiplicado pela probabilidade de B dado A, mais a probabilidade de não acontecer A, a multiplicar pela probabilidade de B acontecer quando A não acontece. Às vezes é mais fácil ter estes elementos do que ter a probabilidade de B. Obviamente, se tiverem a probabilidade de B, injeta logo aqui. Já vou explicar um bocadinho mais com um caso prático como é que é este passo daqui para aqui. Este A com o travessão em cima é uma das representações possíveis para o complementar de. Ou seja, se A é tossir, não A é não tossir. Ok? O que é que isto quer dizer? Uma das coisas importantes sobre o teorema de Bayes é que nos permite inverter a probabilidade. E o que é que eu chamo de inverter a probabilidade? Aqui temos a probabilidade de A dado B. Mas aqui temos a probabilidade de B dado A. Isto permite-nos inverter as probabilidades. O que é que eu chamo de inverter as probabilidades? Vocês estiveram a ver até agora uma árvore de probabilidades, não é? E normalmente a pergunta era, qual é que é a probabilidade disto acontecer? Ou disto e disto acontecer? Correto?
E vocês navegavam os ramos fazendo as multiplicações. Isto permite-vos fazer o contrário, que é, eu sei que isto aconteceu, e isto aqui neste caso pode ser este e este, qual é que é a probabilidade de este ter acontecido? Permite-nos andar para trás na árvore. Que era aquilo que vocês não conseguiram fazer quando fizeram inicialmente com a árvore. O que vocês estavam a tentar fazer é navegar para trás. Ver o caso na prática. Está ali no canto o teorema, só para podermos servir de referência. Vamos chamar ao nosso evento A pessoa estar a mentir. Porquê é que eu estou a dizer a pessoa estar a mentir em vez da pessoa não estar a mentir? Porque no caso do nosso exemplo, nós tínhamos que a pessoa, qual é que é a probabilidade da pessoa estar a mentir, tendo em conta que o teste deu negativo. Não é? Portanto, faz mais sentido olhar para ali pelo mentir, mas nós sabemos que a probabilidade de estar a mentir é o inverso da probabilidade de estar a dizer a verdade. Portanto, o seu ar complementar seria a pessoa está a dizer a verdade. O evento B é o teste deu negativo. A pessoa está de facto a mentir. A pessoa está a mentir, ou seja, dá que a pessoa está a mentir. Não é que a pessoa está a mentir, é o teste deu que a pessoa estava a mentir. Portanto, aplicando exatamente ali aqueles nomes, a probabilidade da pessoa estar a mentir, dado que o teste deu negativo, neste caso, por acaso, o termo negativo e positivo eu chatei-me um bocado neste particular, porque o gajo nunca sabe que se negativo aqui está a dizer que deu que ela estava a dizer a verdade, ou se... Mas neste caso, negativo quer dizer o teste disse que a pessoa estava a mentir. Portanto, a probabilidade da pessoa estar a mentir, dado que o teste deu negativo, é igual à probabilidade da pessoa estar a mentir, vezes a probabilidade de, quando a pessoa está a mentir, o teste dá negativo. Estão a ver aqui a inversão do ónus da prova? A dividir pela probabilidade da pessoa estar a mentir, vezes a probabilidade do teste dar negativo quando a pessoa está a mentir. Reparem que este componente e este componente são sempre iguais. Isto e isto são sempre iguais. Okay? Mais a probabilidade da pessoa estar a dizer a verdade, vezes a probabilidade do teste dar negativo quando a pessoa está a dizer a verdade. Ok? Quando nós aplicamos números a isto, dá exatamente o mesmo que deu o nosso com as continhas todas. Isn't math beautiful? Pronto, e o Bayes nem sequer sabia o que estava o quão bom isto é. Porque para ele era óbvio. O raciocínio todo que ele fez para chegar aqui, para ele era óbvio. Eu ainda hoje, cada vez que... lembro-me da primeira vez que aprendi isto e o meu cérebro a entrar a pensar como? Sempre achei que isto era pouco intuitivo. Bate certo, depois quando se vê com um exemplo prático totalmente intuitivo, mas na teoria parece tão pouco intuitivo. Por isso é que eu estou aqui a tentar ter este trabalho a explicar-vos. Aquela parte de baixo é interessante. Aquela probabilidade de B. Okay? No fundo eu estou a dizer que a probabilidade de B é igual à probabilidade de B vezes a probabilidade de A acontecer quando B acontece. Desculpem, é o contrário. Probabilidade de B acontecer quando A aconteceu. Mais a probabilidade de B complementar vezes a probabilidade de B complementar acontecer quando A acontece. Quando A não acontece. Não, espera aí. Parecia que estava certo na minha coisa inicial, só que tinha trocado as duas letras. O que é que isto quer? O que é que esta coisa aqui quer dizer? No fundo, se eu tenho uma coisa qualquer, vamos chamar isto o meu universo de B. Aliás, vamos chamar a isto o evento. A população. Conjunto S. Ok? Yes. O que é que acontece aqui? Basicamente, vamos usar um assunto pop, coronavírus.
Ok? Qual é que é a probabilidade de ter coronavírus? A probabilidade de ter coronavírus, se eu tossir, relativamente à possibilidade de eu tossir. Ou seja, é a probabilidade, que pode ser bem grande, de eu ter coronavírus porque eu tosso, ou seja, o eu tossir é um sintoma de coronavírus, mais todas as possibilidades em que eu não tossi e tenho o coronavírus. Isto é uma verdade lá para Alice, não é? O universo de tudo é igual à soma das coisas, neste caso possíveis ou impossíveis, que acontecem. Que é um bocado o que está aqui escrito. A probabilidade de B é a probabilidade de B acontecer quando A acontece a multiplicar pela probabilidade de A, mais a probabilidade de B acontecer quando A não acontece a multiplicar pela probabilidade de não A acontecer. É um bocado de lá para Alice, não é? Mas é de facto o que está ali escrito. Okay? No fundo eu estou a usar... E porquê que nós devemos fazer assim em vez de chamar a isto a probabilidade de B? Porque é tão comum nós não termos a probabilidade de B que mais vale pensar no teorema. Aliás, é mais comum ver-se o teorema nesta forma do que na outra. Mas eles são equivalentes. Ok? Ok, dúvidas? Não tenham vergonha, não tenham problemas. Isto não é, esta parte toda não é fácil de wrap your head around. Já vi muito boa gente cair de joelhos no altar do Bayes. Aliás, muitas vezes fala-se do teorema de Bayes e chama-se da Bayesian Trap. Porque é fácil de cair em erros. Porque estamos aqui a raciocinar em abstrato sobre probabilidades. A mim, pessoalmente, o que me ajuda é pensar nestes termos em vez de pensar naqueles. É mais para decorar, mas é mais fácil do que A, B, A complementar, B complementar, etc. Ok? Toda a gente já domina o teorema de Bayes? Ok. Portanto, eu agora vou escrever aqui o teorema. Portanto, é a probabilidade de A acontecer, tendo em conta qual é que é a probabilidade de B acontecer quando A acontece. Aqui em baixo é exatamente igual. Este primeiro termo, mais a probabilidade de A não acontecer, mais a probabilidade de B acontecer quando A não acontece. Ok? É isto, não é? Não me enganei agora em lado nenhum? Não. Portanto, exercise time, que todos vocês gostam. Ora bem, o estudo fantástico de jogos, LLC, abriu uma beta para 2 jogos, o jogo A e o jogo B. Houve uma série de testers que aderiram à beta, mas porque o jogo A tinha um trailer melhor, 80% das pessoas escolheu o jogo A e 20% é que escolheu jogar o jogo B. No final, deram o seu feedback. 60% que jogaram o jogo A gostou do jogo, o resto não. 70% dos que jogaram o jogo B gostaram, o resto é que não. Eles escolheram alguns jogadores para darem feedback mais detalhado, mas, depois de terem feito essas fichas, esqueceram-se de perguntar qual foi o jogo que jogaram. E vocês ficariam impressionados com o tipo de número de vezes que este tipo de coisas acontece. Ok? Sabendo que um dado jogador X gostou do jogo, qual é a probabilidade desse jogador ter jogado o jogo B? Go for it. Eu acredito em vocês. Com o poder da amizade, tudo é possível. Ora então, portanto, este é o resultado. Ora, como é que eu normalmente abordo este tipo de problemas? Cada um há de ter o seu método, mas eu gosto de escrever aquilo que tenho. Ou seja, probabilidade G1. Probabilidade de terem jogado o jogo 1. PG2. Prob terem jogado o jogo 2. Ok? Obviamente, neste caso, PG1,
o complementar é o PG2. Aliás, não é bem. Apesar da probabilidade de ser, faz mais sentido escrever G2 é igual a G1 e G1 complementar é igual a G2. Isto não é um 6, é um G. Parece muito mais um 6. Eu gosto de escrever tudo aquilo que tenho. E ter também, neste caso, como é que eu lhe chamei? S. S é o estar satisfeito. Portanto, P de S, probe de estar satisfeito. Okay? Portanto, se eu estou a tentar calcular a probabilidade de ter jogado ao jogo 2, tendo em conta que estou satisfeito, isto não, assim não vai chegar ao quadro, probabilidade de ter jogado ao jogo 2 considerando que estou satisfeito, vai ser igual à probabilidade de ter jogado ao jogo 2 a multiplicar pela probabilidade de estar satisfeito considerando que joguei ao jogo 2. E isto divide pela probabilidade de eu jogar ao jogo 2, a probabilidade de estar satisfeito jogando o jogo 2, mais a probabilidade de jogar ao jogo 1, que é o complementar, mas eu aqui vou escrever com um G. Ali aquela barra não devia estar ali. Isto quanto muito era ou a barra G2 ou barra ou sem a barra. Portanto, a probabilidade de ter jogado o G1, a probabilidade de ter ficado satisfeito com o jogo 1. Obviamente, olhando agora para os nossos números cá atrás, probabilidade de ter jogado o jogo 2, 20%. Probabilidade de estar satisfeito tendo jogado o jogo 2, portanto, 70%, vezes 0.7. Probabilidade de jogar o jogo 2, probabilidade de estar satisfeito, probabilidade de ter jogado ao jogo 1, 0.8, probabilidade de estar satisfeito jogando o jogo 1, 0.6. E isto vai dar, eventualmente, 0.23. Okay? Este, por exemplo, é um caso em que se nota melhor aquela natureza de probabilidade de estar satisfeito. No fundo é o que está aqui. É a probabilidade de eu ter jogado ao jogo 1 e ter ficado satisfeito com o jogo 1, mais a probabilidade de ter jogado ao jogo 2 e ter ficado satisfeito com o jogo 2. É exatamente o que está aqui. Ok? Como toda a gente resolveu, ninguém tem dúvida desse cálculo. A maior parte deles não são muito diferentes, ok? Problemas de lógica bayesiana, muitas vezes o difícil é fazer isto. O resto é substitui, número. Às vezes é preciso fazer um pouco mais de operações aqui pelo meio, porque nós podemos não saber isto ou aquilo e temos de inferir a partir de outra coisa, mas tipicamente não são exercícios muito complicados, ok? Ainda há mais uma coisa que quero dizer sobre o teorema de Bayes, antes de avançarmos aqui para um vídeo que eu achei porreiro sobre o teorema. Há duas maneiras de olhar para a lógica bayesiana. Uma delas é esta que nós temos visto. Estamos a tentar inverter o ónus da prova. Ou seja, estamos a tentar fazer lógica ao contrário. Normalmente nós sabemos que isto dá nisto e agora sabendo que deu isto, qual é a probabilidade disto? É o que nós andamos a fazer. Outra maneira de usar a probabilidade bayesiana, que é mais comum, é exatamente a mesma coisa, as mesmas contas, a lógica é a mesma. É só uma maneira de pensar que é um bocado diferente. Que é mais usada em inteligência artificial e, por exemplo, no caso do tal navio do tesouro, é pensar que o que a lógica bayesiana faz é melhorar o nosso belief. Isto é, nós partimos de uma ideia e, com a adição de informação, melhoramos a nossa ideia. Isto é, por exemplo, 50% do mundo é homens. Quer dizer que 50% do mundo é mulheres. Okay? E eu agora vou reduzir a minha população. E para isso tenho que dar mais informação. E vou dizer que 70% das pessoas do técnico são homens. Portanto, eu tenho aqui
uma nova asserção acerca do mundo. E, obviamente, que este é um caso fácil, mas que percentagem é que são mulheres? Ou, mais importante ainda, sabendo que a pessoa é do técnico, qual é que é a probabilidade de ser uma mulher? Neste caso, vai dar exatamente o mesmo e é super fácil calcular. Agora, vamos imaginar que vivemos num mundo muito estranho, em que 10% do mundo é homens e 90% do mundo é mulheres. Agora já era bastante mais difícil, sabendo que a pessoa é estudante do técnico. E porquê que eu estou a usar o técnico? Porque obviamente toda a gente sabe que são homens, é claro. Que ele é um The Regular Mangueira Fest. Sabendo que é uma pessoa do técnico, qual é a probabilidade de ser uma mulher? Okay? Isto permite-nos ir alterando a nossa informação e vamos afunilando. Como é que eles descobriram o tal navio? Basicamente eles foram afunilando. Qual é que é as probabilidades? Ora, temos a probabilidade de estar aqui e estar aqui. Mas esta, por exemplo, é um bocadinho maior e esta ainda é maior. Ok? O que vamos fazer é, obviamente, começamos pela probabilidade maior. Vamos a esta. A partir do momento em que descartamos estas duas aumentam, mas elas não aumentam em proporção. Elas aumentam em função da probabilidade deste. Ou seja, a próxima a seguir pode não ter sido necessariamente a segunda que tinha mais possibilidade. Porque esta probabilidade vai condicionar outras, etc. Obviamente que estou a fazer uma simplificação grosseira, aquilo ainda deu trabalho. Deu bastante trabalho. Mas 700 milhões. Portanto, vamos ver aqui, let's look at the trailer. Vamos ver aqui um vídeo de um canal que eu gosto muito, mas eu sou um nerd da matemática. The goal is for you to come away from this video understanding one of the most important formulas in all of probability, Bayes' theorem. This formula, it's central to scientific discovery. It's a core tool in machine learning and AI, and it's even been used for treasure hunting. When, in the 1980s, a small team led by Tommy Thompson, and I'm not making up that name, used Bayesian search tactics to help uncover a ship that had sunk a century and a half earlier, and the ship was carrying what, in today's terms, amounts to $700 million worth of gold. So it's a formula worth understanding, but of course, there are multiple different levels of possible understanding. At the simplest, there's just knowing what each one of the parts means, so that you can plug in numbers. Then there's understanding why it's true, and later I'm going to show you a certain diagram that's helpful for rediscovering this formula on the fly as needed. But maybe the most important level is being able to recognize when you need to use it. And with the goal of gaining a deeper understanding, you and I are going to tackle these in reverse order. So before dissecting the formula or explaining the visual that makes it obvious, I'd like to tell you about a man named Steve. Listen carefully now. Steve is very shy and withdrawn, invariably helpful but with very little interest in people or the world of reality. A meek and tidy soul, he has a need for order and structure and a passion for detail. Which of the following do you find more likely? Steve is a librarian or Steve is a farmer? Some of you may recognize this as an example from a study conducted by the two psychologists Daniel Kahneman and Amos Tversky. Their work was a big deal. It won a Nobel Prize, and it's been popularized many times over in books like Kahneman's Thinking Fast and Slow or Michael Lewis's The Undoing Project. What they researched was human judgments, with a frequent focus on when these judgments irrationally contradict what the laws of probability suggest they should be. The example with Steve, our maybe librarian, maybe farmer, illustrates one specific type of irrationality. Or maybe I should say alleged irrationality. There are people who debate the conclusion here, but more on all of that later on. According to Kahneman and Tversky, after people are given this description of Steve as a meek and tidy soul, most say that he's more likely to be a librarian. After all, these traits line up better with the stereotypical view of a librarian than a farmer. And according to Kahneman and Tversky, this is irrational. The point is not whether people hold correct or biased views about the personalities of librarians and farmers. It's that almost nobody thinks to incorporate information about the ratio of farmers to librarians in their judgments. In their paper, Kahneman and Tversky said that in the US, that ratio is about 20 to 1. The numbers that I could find today put that actually much higher,
But let's stick with the 20 to 1 number, since it's a little easier to illustrate and it proves the point just as well. To be clear, anyone who is asked this question is not expected to have perfect information about the actual statistics of farmers and librarians and their personality traits. But the question is whether people even think to consider that ratio, enough to at least make a rough estimate. Rationality is not about knowing facts, it's about recognizing which facts are relevant. Now, if you do think to make that estimate, there's a pretty simple way to reason about the question, which, spoiler alert, involves all of the essential reasoning behind Bayes' theorem. You might start by picturing a representative sample of farmers and librarians, say 200 farmers and 10 librarians. Then, when you hear of this meek and tidy soul description, let's say that your gut instinct is that 40% of librarians would fit that description, and that 10% of farmers would. If those are your estimates, it would mean that from your sample, you would expect about 4 librarians to fit the description, and about 20 farmers to fit that description. So, the probability that a random person among those who fit this description is a librarian is 4 out of 24, or 16.7%. So even if you think that a librarian is 4 times as likely as a farmer to fit this description, that's not enough to overcome the fact that there are way more farmers. The upshot, and this is the key mantra underlying Bayes' theorem, is that new evidence does not completely determine your beliefs in a vacuum. It should update prior beliefs. If this line of reasoning makes sense to you, the way that seeing evidence restricts the space of possibilities, and the ratio you need to consider after that, then congratulations! You understand the heart of Bayes' theorem. Maybe the numbers that you would estimate would be a little bit different, but what matters is how you fit the numbers together to update your beliefs based on evidence. Now, understanding one example is one thing, but see if you can take a minute to generalize everything that we just did and write it all down as a formula. The general situation where Bayes' theorem is relevant is when you have some hypothesis, like Steve is a librarian, and you see some new evidence, say this verbal description of Steve as a meek and tidy soul. And you want to know the probability that your hypothesis holds given that the evidence is true. In the standard notation, this vertical bar means given that, as in we're restricting our view only to the possibilities where the evidence holds. Now remember the first relevant number we used. It was the probability that the hypothesis holds before considering any of that new evidence. In our example, that was 1 out of 21, and it came from considering the ratio of librarians to farmers in the general population. This number is known as the prior. After that, we need to consider the proportion of librarians that fit this description, the probability that we would see the evidence given that the hypothesis is true. Again, when you see this vertical bar, it means we're talking about some proportion of a limited part of the total space of possibilities. In this case, that limited part is the left side, where the hypothesis holds. In the context of Bayes' theorem, this value also has a special name. It's called the likelihood. Similarly, you need to know how much of the other side of the space includes the evidence, the probability of seeing the evidence given that the hypothesis isn't true. This funny little elbow symbol is commonly used in probability to mean not. So, with the notation in place, remember what our final answer was. The probability that our librarian hypothesis is true, given the evidence, is the total number of librarians fitting the evidence, 4, divided by the total number of people fitting the evidence, 24. But where did that 4 come from? Well, it's the total number of people times the prior probability of being a librarian, giving us the 10 total librarians, times the probability that one of those fits the evidence. That same number shows up again in the denominator, but we need to add in the rest. The total number of people times the proportion who are not librarians, times the proportion of those who fit the evidence, which in our example gives 20. Now notice the total number of people here, 210, that gets cancelled out. And of course it should, that was just an arbitrary choice made for the sake of illustration. This leaves us, finally, with a more abstract representation purely in terms of probabilities. And this, my friends, is Bayes' theorem. More often, you see this denominator written simply as P of E, the total probability of seeing the evidence, which in our example would be the 24 out of 210. But in practice, to calculate it, you almost always have to break it down into the case where the hypothesis is true and the one where it isn't. Capping things off with one final bit of jargon, this answer is called the posterior.
It's your belief about the hypothesis after seeing the evidence. Writing it out abstractly might seem more complicated than just thinking through the example directly with a representative sample. And yeah, it is. Keep in mind, though, the value of a formula like this is that it lets you quantify and systematize the idea of changing beliefs. Scientists use this formula when they're analyzing the extent to which new data validates or invalidates their models. Programmers will sometimes use it in building artificial intelligence, where at times you want to explicitly and numerically model a machine's belief. And honestly, just for the way that you view yourself and your own opinions and what it takes for your mind to change, Bayes' theorem has a way of reframing how you even think about thought itself. Putting a formula to it can also be more important as the examples get more and more intricate. However you end up writing it, I actually encourage you not to try memorizing the formula, but to instead draw out this diagram as needed. It's sort of a distilled version of thinking with the representative sample, where we think with areas instead of counts, which is more flexible and easier to sketch on the fly. Rather than bringing to mind some specific number of examples, like 210, think of the space of all possibilities as a 1x1 square. Then, any event occupies some subset of this space, and the probability of that event can be thought about as the area of that subset. So, for example, I like to think of the hypothesis as living in the left part of the square with a width of p of h. Now, I recognize I'm being a bit repetitive, but when you see evidence, the space of possibilities gets restricted, right? And the crucial part is that that restriction might not be even between the left and the right. So the new probability for the hypothesis is the proportion that it occupies in this restricted wonky shape. Now, if you happen to think that a farmer is just as likely to fit the evidence as a librarian, then the proportion doesn't change, which should make sense, right? Irrelevant evidence doesn't change your beliefs. But when these likelihoods are very different from each other, that's when your belief changes a lot. Bayes' theorem spells out what that proportion is, and if you want, you can read it geometrically. Something like p of h times p of e given h, the probability of both the hypothesis and the evidence occurring together, is the width times the height of this little left rectangle, the area of that region. Alright, this is probably a good time to take a step back and consider a few of the broader takeaways about how to make probability more intuitive, beyond just Bayes' theorem. First off, notice how the trick of thinking about a representative sample with some specific number of people, like our 210 librarians and farmers, was really helpful. There's actually another Kahneman and Tversky result which is all about this, and it's interesting enough to interject here. They did this experiment that was similar to the one with Steve, but where people were given the following description of a fictitious woman named Linda. Linda is 31 years old, single, outspoken, and very bright. She majored in philosophy. As a student, she was deeply concerned with issues of discrimination and social justice, and also participated in the anti-nuclear demonstrations. After seeing this, people were asked what's more likely? 1, that Linda is a bank teller, or 2, that Linda is a bank teller and is active in the feminist movement. 85% of participants said that the latter is more likely than the former, even though the set of bank tellers who are active in the feminist movement is a subset of the set of bank tellers. It has to be smaller. So that's interesting enough. But what's fascinating is that there's a simple way that you can rephrase the question that dropped this error from 85% to 0. Instead, if participants were told that there are 100 people who fit this description, and then they're asked to estimate how many of those 100 are bank tellers, and how many of them are bank tellers who are active in the feminist movement, nobody makes the error. Everybody correctly assigns a higher number to the first option than to the second. It's weird. Somehow phrases like 40 out of 100 kick our intuitions into gear much more effectively than 40%, much less 0.4, and much less abstractly referencing the idea of something being more or less likely. That said, representative samples don't easily capture the continuous nature of probability, so turning to area is a nice alternative, not just because of the continuity, but also because it's way easier to sketch out when you're sitting there pencil and paper puzzling over some problem. You see, people often think about probability as being the study of uncertainty, and that is of course how it's applied in science, but the actual math of probability, where all the formulas come from, is just the math of proportions, and in that context, turning to geometry is exceedingly helpful. I mean,
Take a look at Bayes' theorem as a statement about proportions, whether that's proportions of people, of areas, whatever. Once you digest what it's saying, it's actually kind of obvious. Both sides tell you to look at the cases where the evidence is true, and then to consider the proportion of those cases where the hypothesis is also true. That's it. That's all it's saying. The right-hand side just spells out how to compute it. What's noteworthy is that such a straightforward fact about proportions can become hugely significant for science, for artificial intelligence, and really any situation where you want to quantify belief. I hope to give you a better glimpse of that as we get into more examples. But before more examples, we have a little bit of unfinished business with Steve. As I mentioned, some psychologists debate Kahneman and Tversky's conclusion that the rational thing to do is to bring to mind the ratio of farmers to librarians. They complain that the context is ambiguous. I mean, who is Steve, exactly? Should you expect that he's a randomly sampled American? Or would you be better to assume that he's a friend of the two psychologists interrogating you? Or maybe that he's someone that you're personally likely to know? This assumption determines the prior. I, for one, run into way more librarians in a given month than I do farmers. And needless to say, the probability of a librarian or a farmer fitting this description is highly open to interpretation. For our purposes, understanding the math, what I want to emphasize is that any question worth debating here can be pictured in the context of the diagram. Questions about the context shift around the prior, and questions about the personalities and stereotypes shift around the relevant likelihoods. All that said, whether or not you buy this particular experiment, the ultimate point that evidence should not determine beliefs, but update them, is worth tattooing in your brain. I am in no position to say whether this does or does not run against natural human instinct. We'll leave that to the psychologists. What's more interesting to me is how we can reprogram our intuition to authentically reflect the implications of math, and bringing to mind the right image can often do just that. Coming up, I'd like to share with you a different Ora bem, let's move on. Esta parte é curtinha, é rápida. Arranjos. Ora bem, quase tudo o que nós temos andado a ver até agora, nós temos fundamentalmente ignorado a ordem das coisas. Ou seja, não é ignorado no sentido verdadeiro de isto não é importante e agora vamos precisar de levar esta equação 10 vezes maior, as equações são as mesmas, etc.
Mas nunca temos andado a pensar se era importante ter o 6 no primeiro dado ou no segundo ou outra coisa do género. Ou seja, andámos sempre a considerar que a probabilidade era o que era, independentemente da ordem pela qual acontecia. Infelizmente, no mundo real nem sempre isso se passa. E às vezes nós temos de pensar na ordem dos eventos. O exemplo clássico, corridas de cavalos. Okay? Acho que toda a gente sabe o que é uma corrida de cavalos. Pronto, aqui as corridas de cavalos são um bocadinho diferentes. Como dá jeito que seja. Vamos olhar aqui para o primeiro. Temos 3 cavalos em competição. Thor, Loki e Odin. Ok? A aposta é 7-1. Isto quer dizer que se acertarem a ordem em que eles chegam à meta, ganham 7 vezes aquilo que apostam. Qual é que é a probabilidade de acertar? E quanto é que se pode ganhar em média, assumindo 10 euros por aposta? Isso. 33%, porquê? Fun fact, it isn't. Mas porquê 33%? Então, acho que os únicos elementos que queremos avaliar aí só são a quantidade de cavalos que temos, o número de cavalos que temos. Certo. Mas como é que chegas a 33%? Os 3 cavalos. Certo. Agora, Mas... o 7 para 1 conta para a coisa. Hã? O 7 para 1 só conta Para a parte do ganhar. para a parte do ganhar. Sim, mas mesmo assim, diz. Não. 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 Ok. Todos vocês, eu sei exatamente qual é que foi o raciocínio de cada um de vocês. E andaram quase todos relativamente perto, mas conseguiram, como vêem, ter tido respostas completamente diferentes. Ok? Quantas hipóteses é que nós temos? Nós temos a hipótese de ser Thor, Loki, Odin. Thor, Odin, Loki. Odin, Thor, Loki. Odin, Loki, Thor. E Loki, Thor, Odin, Loki, Odin, Thor. Temos 6 hipóteses. Hã? Exatamente. Mas não é um sexto. Hã? Sim. Certo, e um sexto é quanto? Não é 33%. Disseste alguma coisa que me fez dizer que estava errado. Não ouvi a parte do 1 sexto, devo ter só ouvido o 6. Ok? Portanto, 1 sobre 3 fatorial. Os 13 objetos, vamos lhe chamar assim, e queremos saber todas as permutações que existem desses 3 objetos. Ok? Portanto, quantas combinações existem? 6. Portanto, a probabilidade de ganhar é 1 sexto. E agora, quanto é que podem ganhar em média? Hã? Não. Então esta aposta era do Catano. Repara. 70 é quando tu ganhas. Mas tens de contabilizar isso com as vezes que perdes. Ou seja, se nós temos 1 sexto de hipóteses de ganhar 70 euros, não é? Mas temos de somar isso com os 5 sextos de hipótese que existe de perder 10 euros. Ok? E isto dá 3,36. Ou seja, em média podíamos esperar perder. E, se vocês forem ver, quase todas as probabilidades numa corrida, seja ela de cavalos, seja aqueles carrinhos da feira, etc., vai dar por aqui. Ou seja, a possibilidade de ganhar existe, não está nada falseado, mas as probabilidades são calculadas de maneira a que isto aconteça. Pode não ser tão dramático, não é?
E é por isso que depois começamos a tentar esconder as verdadeiras probabilidades. E como é que se esconde as verdadeiras probabilidades? Aumentando-se extraordinariamente este número, mas fazendo com que esta probabilidade seja mais pequena, mas sem parecer que é mais pequena. Ok? Vamos agora aqui a um segundo exercício. 3 cavalos e 3 zebras em competição. Thor, Loki e Odin, cavalos. Mario, Pikachu e Zelda, zebras. Porque eu acho que tem nome de zebra. Ok? A aposta é 15 para 1. Se acertarem... Isto por acaso está mal escrito. A ordem de chegada dos animais. Ou seja, não estamos interessados se chega o Thor, o Loki e o Odin, mas sim que chegou cavalo, zebra, zebra, cavalo. Por exemplo. Ok? Portanto, estamos interessados em tipos de objetos e não nos objetos propriamente ditos. Ok? Qual é que é a probabilidade de acertar? Sim? Não. Não, a probabilidade de acertar não é só no animal que chega primeiro. É na ordem que os animais chegam. Isto está mal escrito. Estava a pensar noutra coisa quando comecei a escrever, agora é que estava a olhar. Não, porque o 1 sobre 12 considera que tens de saber qual é que é o animal. Portanto, estás a dizer 1 sobre 3 fatorial sobre 3 fatorial? Não pensem, é mais fácil, não pensem tanto em termos de 1 sobre ou não sei o quê. Pensem em quantas combinações possíveis é que é possível. Mas não sei se tens 6 animais. Portanto, tens de adivinhar é que é cavalo, zebra, zebra, cavalo, cavalo, zebra. Por exemplo. 1 sobre 6 fatorial também não é. Porque repara, chegar, por exemplo, Pikachu, Zelda, Mario, isto é exatamente a mesma coisa que, sob o ponto de vista de probabilidades, se só estamos interessados no tipo de animal, esta e esta são a mesma coisa. Ganhávamos a mesma se tivéssemos previsto esta ordem. Porque era cavalo, 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 zebra, zebra, zebra. 1 sobre 36... Acho que não. Acho. Tenho que fazer as contas. Eu fiz, ou seja, por exemplo, se temos 6 lugares, para a primeira temos 2 hipóteses, para a segunda temos 2 hipóteses, para a terceira 2 hipóteses, para a quarta 2 hipóteses, 5 hipóteses, para a última só temos 1. Multiplicando isso tudo dá 32, ou seja... Não. Não. Tens aí uma coisa errada, porque tu podes mudar a ordem dentro. E isso também tem de ser considerado. Dá-me a ideia que não. Já não estou a conseguir seguir o teu raciocínio. É mais fácil. Okay? Basicamente, nós temos de agarrar em todos os espaços de possibilidades, que neste caso é 6 fatorial, e tirar as coisas que dizem respeito às classes. No fundo, agrupamos em classes a posteriori. Neste caso, portanto, estas são as possibilidades, havia 720 possibilidades diferentes, mas nós só estamos interessados no animal. Portanto, podemos dividir... Desculpa. Esperem aí que isto dá jeito de atender. Portanto, onde é que eu ia? Portanto, nós estamos só interessados no animal. Portanto, podemos dividir pelo número de combinações de cada classe. O que é que isto quer dizer? Basicamente, vamos tirar as probabilidades de que cada um destes grupos é a mesma coisa. Essencialmente. E para isso, temos de dividir por fatorial. Neste caso, temos 3 cavalos e 3 zebras. Portanto, 3 cavalos, 3 zebras. Não se esqueçam que quando estamos a falar de probabilidades e tirar combinações... Okay?
Não estou a falar do 1 sobre qualquer coisa. Estou a falar ainda de só saber o número de combinações para tirarmos combinações, para tirarmos um pedaço, é dividindo. Ok? Portanto, a probabilidade de ganhar é de 0.05. Que vocês reparem como algo que parecia uma probabilidade melhor de ganhar alguma coisa é, na verdade, pior. E, volto a dizer, é assim que estas coisas, a regra geral, funcionam. Calma, ainda temos um bocado de aula. Estás cheio de Covid. Queres mesmo apanhar o autocarro? Ora bem. Sim. Sim. Cada um destes 3 corresponde à classe. 3 cavalos e 3 zebras. Sim, sim. E depois passa aí para os teus colegas, por favor. Já agora. Sim. Já vamos ver isso. Exatamente. E aí vimos ao nosso primeiro exercício. 3 cavalos, 3 zebras, 2 elefantes e 4 camelos. Eu disse que estas corridas de cavalos eram tipo... Isto é tipo o Wacky Races das corridas de cavalos. A aposta é 10 mil para 1, ok? Mas, e novamente isto está errado, acertar quem é que, por que ordem é que chegam os animais. Ou seja, quero é saber que chegou elefante primeiro, jacaré a seguir, jacaré não tenho, já tive jacaré, cavalo, zebra, ou seja, só quero saber que tipo de animal, mas tenho de acertar na sequência de 6, 8, 12 animais. Ok? Qual é que é a probabilidade de acertar?
Estou a tentar perceber o que é que se passa. Ou mais precisamente, saber o que é que eles tencionam que se passe. Isto é tudo muito giro. Isto fica assim, mas convém ver o que é que vai acontecer exatamente. Para vocês como alunos, para mim como professor. Ora bem, já conseguiram fazer isto? Ok? Portanto, quantas combinações existem? Ora bem, temos 12 animais, temos 3 categorias, temos 3 elementos no grupo cavalos, 3 no grupo zebra, 2 no grupo elefantes e 4 no grupo camelos. Portanto, dá aquela coisa. Sim. Parece-me só mais complicado. Basicamente sim, é a mesma coisa, porque basicamente se tu pensares o que é que faz as combinações agarram nas permutações e fazem isto, em cima delas. Portanto, a probabilidade de ganhar desce ainda mais drasticamente. Hã? Mas se ganhar, essa é a estratégia. Reparem que mesmo ele vende a probabilidade, mas se ganhar... Mas é um bocado, se vocês fizerem as contas da probabilidade de ganharem um Totoloto ou um Euromilhões, pá, é ínfima. Mas, isso não impede as pessoas de... Porque, de vez em quando, ganha-se. Eu, a única coisa que ganho nessas coisas é juízo, portanto... Ora bem, vamos então agora a um caso mais realista. Quer dizer, não é muito realista porque nunca são 20 cavalos em competição. Mas pronto. 20 cavalos em competição. Okay? Aposta 1500 para um. Se acertarem quais os 3 primeiros. Okay? Aqui queremos saber qual é que é o animal específico. E a ordem desses 3 primeiros. Mas só têm de acertar os 3 primeiros. Qual é que é a probabilidade? Já não mando. Mas sim, deve dar um número bastante grande. Não. Pensaste bem, começaste a pensar bem e depois pensaste mais. É um número grande à mesma, mas... Hã? Quase. Sabes que nem tudo na vida precisa de fator IESA. Ora bem, vamos lá despachar isto. Quantas combinações existem? 20 vezes 19 vezes 18. Não é? Falta?
Pensa lá. Repara, eu quero saber quais é que são os 3 cavalos que vão chegar em 20. Portanto, eu tenho 20 hipóteses de escolher, uma hipótese em 20, de escolher o primeiro cavalo, vezes uma hipótese em 19 de escolher o segundo cavalo e uma hipótese em 18 de escolher o seguinte. Não é? As permutações estão implícitas. Não é? Porque se eu não escolho aqui, posso escolher aqui. E vice-versa. Portanto, agora, há uma maneira mais fácil de calcular isto. Os 20 fatorial sobre o 17 fatorial. Porquê? O 17 fatorial é todas as outras probabilidades. Ou seja, se eu calcular o 20 fatorial e depois calcular o 17 fatorial... Agora, umas coisas importantes, porque isto são erros muito comuns. O pessoal distrai-se. A fatorial, B fatorial, vezes, não é? Não é A mais B fatorial. Ok? A fatorial a dividir por B fatorial não é igual a A sobre B fatorial. E por aí em diante. Ok? Estas coisas não funcionam. Pensem na divisão, no caso de fatoriais, podem pensar na divisão como eu estou a remover aquelas. E quando multiplicamos eu estou a juntar aquelas. Está certo? Eu chamei a atenção sempre a isto porque o pessoal às vezes distrai-se. Portanto, assim fica mais fácil de calcular. Portanto, a probabilidade de ganhar não é tão má como na outra, mas continua a ser muito baixa. Ok? Isto é uma permutação que nós fizemos. E o que é uma permutação? Uma permutação é o conjunto de todas as possibilidades considerando a sua ordem. Ou seja, quando eu faço uma permutação, usando o meu exemplo, Thor, Loki e Odin é diferente numa permutação de Loki, Odin, Thor. Ok? E isto calcula-se. O N é o número de elementos que nós temos, neste caso o nosso 20. O R é o número de objetos dentro desses 20 que nós queremos, estamos interessados, que é o nosso 3. E isso é igual ao N fatorial, N menos R fatorial. Portanto, neste caso seria 20 fatorial a dividir por 20 menos 3 fatorial, que é igual a 17 fatorial. Ok? Isto lê-se permutações de R objetos de entre N objetos. Ou permutações de R objetos entre N. Às vezes aquele outro objeto final não omite-se. Ok? Até aqui? Cool? Continuando pelo nosso manifesto destino de entrar no mundo do gambling. 20 cavalos em competição. Aposta 1500 para 1. Se acertarem nos 3 primeiros, ignorando a ordem. Okay? Agora eu não quero saber de que ordem. Eu só quero acertar quais é que foram os 3. Qual é a probabilidade? Alguém tem alguma ideia? Tu já sabes? Sim? Segue? Alguém mais? Tu deste isto no liceu? Já não me lembro se isto fazia parte ou não. Eu não me lembro por acaso de dar isto no meu 12º. Mas o 12º ano... O meu 12º foi muito diferente. Eu só tinha 3 disciplinas e era noturno. Que era altamente. Mas era duro. Porque na altura o 12º ano era visto como um ano zero de universidade. Ou seja, quase tudo aquilo que eu vos vou ensinar de física era algo que tínhamos de saber já no 12º ano, sem sombra para dúvidas. Além de termos levado com hidrostática e termodinâmica, ainda no 12º ano, que nem sequer vou falar. Por outro lado, também tive de levar com geometria descritiva, que era uma dor. Em que nos descontavam se as folhas estavam muito sujas. Yes, era uma coisa. Porque isso faz de mim, obviamente, muito melhor engenheiro de software. Ora bem, alguém chegou a alguma conclusão?
É isto. Basicamente é a mesma coisa que as permutações, mas temos de tirar 3 fatorial. E o que é este 3 fatorial? Não é só isso. Pensem nesta perspectiva do é grupos de. Portanto, voltamos ao primeiro exemplo de todos, daquela divisão inicial que fizemos para agrupar coisas. Nós, no fundo, com aquele 3 fatorial, estamos a agrupar e dizer, dentro desta hipótese, que foi o que eu escolhi para os 3 cavalos que estão em primeiro, não interessa a ordem, porque eu considero que eles são só um grupo, por si só. E, portanto, a probabilidade de ganhar continua baixa, mas reparem que é quase 8 vezes maior. Still small, mas 8 vezes maior. Isto chama-se uma combinação. Okay? Se escreve desta maneira. O N volta a ser o número de elementos que nós temos. O R continua a ser quantos elementos é que nós estamos interessados. E é o N fatorial a dividir pelo R fatorial. E neste caso o R fatorial está a fazer o trabalho de tirar os grupos. Também podíamos obviamente escrever isto como sendo a permutação de N-R a dividir por R fatorial. E a dar exatamente ao mesmo. Ok? E isto lê-se combinações de R objetos entre N objetos. Essencialmente, permutações querem saber da ordem, combinações não querem saber da ordem. Ok? Pronto, e isto é o trabalho de casa que, felizmente... Pronto, e a solução está no slide seguinte. Eu só quero que vocês pensem nisto e percebam. Ok? Mãos de póquer, 52 cartas num baralho, 5 cartas numa mão. Toda a gente sabe mais ou menos jogar póquer, pelo menos conceptualmente? Pronto. 5 cartas é que interessam. Não é? As 3 cartas que estejam na mesa, mais 2 cartas que eu tenho na mão. Dependendo do tipo de jogo que é. Ok? E eu quero saber a resposta a estas perguntas. Quantas mãos diferentes é que existem? Qual a probabilidade de eu ter um Royal Flush, que é um 10, um valete, uma dama, um rei e um as, do mesmo naipe? Qual é que é a probabilidade de ter 4 cartas iguais, que obviamente têm de ser de naipes diferentes, porque era difícil ter 4 cartas iguais que fossem do mesmo naipe, a não ser que alguém esteja tipo... E qual a probabilidade de ter 5 cartas do mesmo naipe, portanto um flush. Ok? E com isto encerramos aqui a aula. E até daqui a montes de tempo. Eu sei, vocês vão